Shalom, amados. Nós estamos vivendo um tempo de longanimidade de Deus, mas toda longanimidade, ela tem um tempo. Depois, se a pessoa não se arrependeu, Deus vai tratar. O livro de 1 Samuel conta a história da casa de Eli, do sacerdócio de Eli, e a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres em bandos, e se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse: Por que fazei tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama, que ouço. Fazeis transgredir o povo, pecando homem contra homem, e os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e se fazia agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, a partir do versículo 27 do capítulo 2, Deus envia um profeta para falar com a casa de Eli, e Deus tinha prometido para Eli que ia ser perpetuamente a casa dele. Lá no versículo diz assim, 30, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos ou desaparecerão. Vem dias que cortarei o teu braço, cortarei o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Observa que tinha uma profecia para aquela família, e ela estava se multiplicando, e a profecia era que eles vivessem cuidando da casa de Deus perpetuamente. Desde lá do Egito, eles saíram com essa profecia. Desde lá. No versículo 27 diz, vocês foram chamados lá no meio dos israelitas, ainda no Egito, na casa de Faraó. A profecia começa assim no versículo 27. E então Deus trata com eles. Depois Deus levanta Samuel. E a primeira vez que Deus vai falar com o jovem, bem menino ainda, ele chama ele se apresenta a Eli, ele vai deitar, Deus chama ele. 3 vezes ele se apresentou, então Eli disse, quando você ouvir a voz, não sou eu, diga, fala que o teu servo escuta. E então Deus fala com Samuel que ia exterminar a casa dele, que os filhos dele iam morrer. E o primeiro sinal que Deus deu através desse profeta é que os filhos de Eli iam morrer os dois no mesmo dia. E então depois Deus fala com o menino. E o menino teve medo de falar. Então Eli disse, que palavra o Senhor te falou? Lá no capítulo 3, versículo 17. Peço que não me encubras, assim Deus se faça outro tanto se me encobrir alguma palavra de tudo. Então Samuel contou as palavras que Deus tinha falado com ele. E Eli apenas disse que o Senhor faça o que tiver no coração de Deus. E Deus continuou falando com Samuel, e Samuel crescendo. Às vezes nós olhamos alguns acontecimentos dentro da Bíblia e nós pensamos, por que aconteceu isso? Quando nós olhamos no capítulo 22 de 1 Samuel, Saul manda chamar os sacerdotes lá de Nob para a casa dele, apenas porque Aimeleque deu uma espada para Davi e os pães que estavam lá diante do Senhor. E eram pães que estavam ali de um dia para o outro. Ele mandou chamar todos os filhos de Aimeleque, os sacerdotes, filhos de Aitube. E Saul disse, ouve-me, filho de Aitube. E disse, eis-me aqui, meu senhor. Então disse Saul, por que conspirasse contra mim, cuidando do filho de Jessé? Existem algumas coisas que acontecem quando Deus está permitindo se cumprir uma profecia. Ele ajuda Davi, e foi a última coisa boa que esse sacerdote fez. Então, o rei falou para um cara que nem era de Israel, ele era edomita, um Deog que estava ali. Disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, virar e matar os sacerdotes, porque eles foram ajudar Davi. Mas os sacerdotes, esses homens não quiseram matar. Então disse o rei a Deog, vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então virou-se a Deog, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens. Naquele dia fugiu um deles. Porém,
Um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, fugiu e foi atrás de Davi. Deus tinha um propósito daquela família ainda servir Davi. E Abiatar caminhou com Davi, carregou a arca com Davi. Ele fugiu levando o éfode. E quando Davi queria consultar a Deus, Davi não confiava nele como um homem de Deus. Davi tomava o éfode, vestia a estola sacerdotal, consultava o Senhor e Deus falava com ele como sacerdote. Davi recebia a palavra de Deus como sacerdote. Mas quando nós observamos aqui, Salomão manda eliminar algumas pessoas em 1 Reis capítulo 2. Né? E lá no versículo 27 diz assim: lançou, pois, Salomão fora Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli. Deixa eu falar uma coisa com você que tem profecia. Nesse tempo, se você entender o propósito e a vontade de Deus e andar em jejum, oração, humilhação, arrependimento, se você já anda nessa dimensão, graças a Deus. Mas se você anda brincando com Deus, brincando com o pecado, com a pornografia, com a mentira, com a manipulação, com a sedução, eu digo uma coisa para você: o Senhor vai tratar contigo de maneira muito forte, assim como tratou com esse povo. Deus vai tratar com toda espécie de sujeira que está havendo na casa dele. Toda espécie de situações que Deus aprova. Mãos sujas não tocarão na noiva. Ele vem fazer a limpeza. Fica descansado. Se você está preocupado, ele não vai escolher uma denominação. Ele está em todas elas. E lá ele vai ver quem é e quem não é. Quem ele tem que tratar e quem não vai tratar. E vai começar e não vai parar até ter uma obra pronta para desatar um avivamento, um fogo de avivamento virá. Deus te abençoe em nome de Jesus.